Olá, o Congresso Nacional começa a avaliar uma proposta de iniciativa do Poder Executivo que trata justamente da modernização dos portos. Para conversar sobre o assunto, nós vamos falar agora com o relator da matéria na comissão do rito de tramitação das MPs, que julga o mérito dessa questão. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A comissão já realizou 2 audiências públicas, porque parece que o tema está dividindo opinião entre trabalhadores diretamente ligados ao porto e os empresários, não é isso? Bem, na realidade é importante dizer que o Brasil está diante de uma constatação e de uma verdade. Nós precisamos modernizar e melhorar a nossa infraestrutura para que a indústria possa crescer. E a falta dessa modernização tem comprometido o nosso desempenho no mercado externo, não é isso? Não só no mercado externo, mas também o PIB industrial brasileiro. O Produto Interno Bruto brasileiro da indústria precisa de uma logística eficiente, competitiva, que nos permita disputar com um produto que sai da China e chega mais barato no nosso porto. Então, nós temos que ser eficiente na produção desses produtos na indústria, mas nós temos que ser eficiente também na logística para pegar esse produto, por exemplo, numa fábrica no Amazonas, no Polo Industrial de Manaus, uma televisão que é feita lá, e colocar essa televisão no mercado consumidor de São Paulo de custo competitivo e equivalente ao que o concorrente chinês faz. Senão, o que acontece? Né? Senão, o que acontece? Por mais que a gente proteja a indústria nacional, por mais que nós estabelecemos política industrial para o país, o produto chinês, o produto coreano, o produto japonês, o produto importado, haverá de entrar no nosso mercado. E veja, muitos falam, PIBinho em 2012. Mas eles não dizem é que se você separar o PIB industrial dos outros, do serviço, de comércio, etc., nós teríamos um PIB razoável. E o PIB industrial no Brasil é penalizado por um problema de infraestrutura que não vem de agora, vem de muitos anos de falta de enfrentamento desta questão. Os portos estão inseridos nesta questão. Aí, os aeroportos, as estradas, as ferrovias, energia elétrica, as hidrovias. Portanto, o Brasil está enfrentando todas essas questões ao mesmo tempo, porque o Brasil de 10 anos atrás não era o Brasil de hoje. O Brasil de 10 anos atrás era um país de terceiro mundo, que era um país do futuro. 10 anos depois, nós somos um país emergente, que é um país do presente, e nós precisamos ter uma... E o que o Poder Executivo propõe como solução para a questão dos portos? Como é possível essa modernização? O que está sendo proposto? Abrindo para um investimento privado e estabelecendo, portanto, uma competitividade dentro do setor. Não se buscará a eficiência apenas por um marco regulatório novo. Essa eficiência virá através de novas oportunidades de investimento em que nós possamos modernizar equipamento, modernizar mão de obra e, ao mesmo tempo, respeitar os direitos dos trabalhadores. Portos é uma atividade que existe no Brasil desde Dom João VI. Quando ele chegou no Brasil... Só foi viável com a vida dele. Ele abriu os portos brasileiros, perfeito? Pois bem, um país que tem quase 9.000 quilômetros de litoral e um país que tem as hidrovias que o Brasil tem, basta dizer a bacia amazônica, não é? Nós temos o canal do Amazonas, que é do rio Amazonas, que interliga Iquitos, do outro lado setentrional da Amazônia, ao Oceano Atlântico. São poucos os países que podem ter esta característica de transporte. É um luxo isso, né? De transporte modal. Nós temos um transporte modal importante. Mas, para isso, nós precisamos dragar canais, nós precisamos sinalizar e balizar esses canais, nós precisamos dar acesso a navios modernos. Navios modernos são navios de maiores calados e de maior volume de carga. Portanto, ele transporta uma carga mais barata. Nós precisamos ter portos que sejam eficientes para que o tempo de descarga desses navios seja menor, que nós possamos ter um custo por container compatível não mais com os países que nós concorríamos há 10 anos atrás, mas com os países que nós concorremos no dia de hoje. Portanto, todas essas mudanças significam um novo marco regulatório. Senador, nesse mundo de crise econômica internacional, o que torna investimento nos portos brasileiros um movimento atraente?
lucratividade de um lado, é preciso que haja demanda. E né? tem, assim, está sendo atraente mesmo, nesse cenário que a gente vive de tanta crise? O que o senhor acha? Eu diria que pelo volume de interessados e pela disputa, quando você vê muita gente brigando, é porque a coisa ou é muito boa, tá certo? Ou está muito errado. Deu muito errado. Né? Ora, portanto, quando nós vemos empresários interessados em estabelecer normas para que eles possam investir, quando nós vemos os operadores portuários, que são os empresários que atuam dentro dos portos organizados, disputando por espaço para poder renovar contrato, antecipar investimentos, expandir os portos organizados, e quando você vê o trabalhador que está com todo o seu direito assegurado dentro dos portos organizados, se preocupando em estruturar a sua participação nos portos privados, é porque nós temos uma oportunidade de crescimento. Já está sinalizando a boa oportunidade. O que é que assusta tanto os trabalhadores? Porque essa comissão temporária tomou a providência no início de março de ouvir por 2 audiências públicas, por 2 sessões, representantes dos trabalhadores dos portos. A comissão mista, que trata das medidas provisórias, ela tem uma função diferente de comissão temporária. Na realidade, desde o novo rito das MPs, desde o novo rito das MPs, constitucionalmente, nós temos que ter uma comissão mista que avalia a admissibilidade, a urgência, etc., com o plenário e depois vai para o mérito debater as emendas, o relatório, etc. Depois desse período, não se pode mais apresentar emendas sobre o relatório que se transforma em lei de conversão e que vai para o plenário, tanto da Câmara quanto do Senado, para ser votado em última instância. Portanto, é exatamente nessa fase que nós estamos. E o que traz essa disputa? É conquista de espaços e também resgate de questões pontuais que estão há anos sem resposta no setor portuário. É o momento, então. O setor portuário brasileiro está há 20 anos com a mesma lei. Essa lei 8.630, ela data de 1993, portanto ela tem 20 anos. Nesses 20 anos, o Brasil saiu da condição de um país de terceiro mundo para um país emergente que está em 6º lugar na economia mundial. Numa economia muito mais globalizada também. Numa economia muito mais globalizada, onde o trade comercial brasileiro é muito maior do que era, onde há uma nova tendência mundial de containerização de todo o transporte, até mesmo o transporte graneleiro tende hoje a ir para o container. Não é? A produção de feijão, a produção de arroz, a produção de milho, a produção de café. Antigamente você transportava isso a granel em sacos dentro dos navios. Hoje você transporta isso a granel dentro de containers. E quanto mais você transporta dentro de containers, você começa a agregar valor. O que significa isso? É pegar um bem da agricultura e transformar num semi-elaborado ou num produto industrial. É como se pegasse a soja e transformasse em óleo de soja. Então, a tendência da economia brasileira, não para já, não para amanhã, mas para os próximos 10 anos, é que nós possamos migrar de um país que é visto como um país exportador de commodities para um país que é capaz de agregar a valor econômico à sua economia. Isso significa gerar emprego, isso significa fazer com que o PIB seja um PIBão e que as futuras gerações possam efetivamente receber da nossa geração um país moderno, um país com uma economia dinâmica e competitiva. Para isso, precisamos da modernização dos portos. Senador, obrigada pela sua aula aqui no nosso programa Argumento. Nada. Agradecemos também a presença de você, que nos brindou com a sua atenção. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento, e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg/tv.